Olá, tudo bem? Mais um estudo do Organon da Arte de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando o Organon da Arte de Samuel Hahnemann comentado. E aqui nós estamos no parágrafo 22, que nós intitulamos O que tratar. Nesse parágrafo, Hahnemann faz uma abordagem bastante crítica ao sistema vigente, portanto a gente fez algum corte, porque aqui na internet a gente coloca só aqui a parte que é mais interessante para o aprendizado da homeopatia. A crítica a gente cortou. Quem quiser, depois vai ler compra o livro, lê na íntegra, né? Porque na internet, né, gente, nós temos que ter um cuidado com o público, que nem todo mundo vai ser homeopata, nem todo mundo vai compreender que o Hahnemann estava reportando naquela época, e que hoje seria bem diferente. Ou não, né? Mas, então vamos a fazer a abordagem, né, importante. Nos adoecimentos, precisamos observar a essência de seus sinais e sintomas, pois são os indicadores de que neles deva ser removido, a fim de transformá-los em saúde. Também porque os remédios só podem se apresentar alguma força curativa quando possuem o poder de provocar estes mesmos sintomas mórbidos em pessoas com saúde estável e, por conseguinte, podem removê-los em pessoas adoecidas. No parágrafo 212 vai ficar bem claro. Se você tem todos os sintomas de um remédio e você toma esse remédio, todos aqueles sintomas desaparecem no estado de dele. Agora, os sintomas, é importante a gente entender que eles devem ser mentais e emocionais. A grande maioria deles, os mais importantes. Os sintomas físicos são sintomas secundários. Embora nossa mente tende, né, a ver o sintoma físico como principal. Por isso a importância do miasma, porque no miasma o sintoma físico vai estar indicando o miasma que você tem que tratar. Segue-se então, por um lado, que os remédios só se tornam meios de cura capazes de aniquilar adoecimentos porque podem produzir esses mesmos fenômenos e sintomas, isto é, por gerarem uma certa condição artificial de doença que remove e anula os sintomas semelhantes já existentes, a saber, o estado mórbido natural a ser curado, a ser tratado. Tem pessoas que não gostam da palavra cura, então me desculpem, troque por tratar. Então veja bem, quando você vai tomar o remédio, você tem que saber que aquele adoecimento que a pessoa tem, aqueles sintomas, estão contidos no sintoma dos remédios. Aí, esses fenômenos que o Hahnemann chama, assim dizendo, né, vão ser substituídos, vão ser tratados, vão desaparecer, porque vai gerar uma doença, entre aspas, artificial, que no caso vai provocar o que a gente chama de exoneração, né, vai provocar a saída daquela excreção, a saída daquelas energias deletérias na forma de catarro, suor, um cheiro mais forte, fezes, urina com cheiros diferentes, e assim sucessivamente. Mas não quer dizer que vai acontecer tudo isso. Às vezes simplesmente desaparece, sem provocar essa reação, que não é um efeito adverso, é um efeito de desintoxicação da nossa estrutura psíquica. Por outro lado, conclui-se que, para a essência dos sintomas da doença, isto é, do adoecimento a ser curado, deve ser buscado aquele remédio que demonstre a maior propensão para curar sintomas semelhantes ou sintomas opostos, mostrando, de acordo com a experiência, que os sintomas mórbidos são removidos, anulados e transformados em saúde da maneira mais fácil, certa e duradoura pelos sintomas semelhantes que possui com o remédio ou pelos sintomas opostos. Aí, veja bem, quando você vai tomar o remédio, aqueles sintomas mais semelhantes devem ser encaixados e vão desaparecer. Quando você tem um sintoma oposto, por exemplo, o Briônia, ele não gosta de gastar dinheiro. Aí você tem uma pessoa muito gastadeira. E em um dado momento, essa pessoa, para tomar consciência de que não deve ser gastadeira, não deve gastar mais, assim, conforme ela está gastando de forma supérflua, ela toma uma dose de Briônia. O homeopata dá uma dose de Briônia para ela, indica uma dose de Briônia. Aí ela, no CH, X. Esse X vai ser o número que o homeopata achar mais compatível com aquela pessoa. Então, ela vai entender que ela não pode sair gastando demais. Esse seria um sintoma oposto, mas não é o recomendável. O recomendável é sempre tratar pelos sintomas semelhantes, certo?
Então, a gente tem que ver os sintomas mais semelhantes, embora possa ser também, em alguns casos raros, usar o sintoma oposto, mas o remédio vai ser usado em pequenas quantidades, em pouca quantidade de gota, e por poucos dias também. Então, o Hahnemann já lembrava dos sintomas opostos e fazia com que, botou aqui para a gente ver que em algumas situações nós podemos usar os sintomas opostos. Além desses dois, um outro modo de emprego possível contra doenças é o método alopático, que não são prescritos medicamentos cujos sintomas são sem relação patológica direta com o estado mórbido, sem serem semelhantes nem opostos, os sintomas do adoecimento, mas sim bem heterogêneos. Aqui o Hahnemann fala lá da época dele, o tratamento que era feito, certo? Deixa claro isso aqui. Mas a gente deixou esse pedacinho aqui pelo seguinte: no remédio alopático, você tem um remédio, ele faz-se um conjunto de tratamentos com esse remédio e sempre aplica aqueles remédios com resultados parecidos. Embora já na própria bula do remédio diz lá os efeitos colaterais que podem ter. Que não é o nosso caso, não vamos entrar nesse caso ali, tá certo? É importante entender que quando uma pessoa apresenta um adoecimento, são os seus corpos sutis que adoecem pela ação dos agentes nocivos a eles. E essa perturbação vai ser expressa através de desarranjos mentoemocionais que repercutirão no organismo através de sensações dolorosas, que são os sintomas com os quais ela apela ao homeopata sensato por ajuda. Se esta ajuda deixar de ocorrer em tempo hábil, os corpos sutis sofrerão por esforçam-se por salvar a vida do corpo através da agravação do sofrimento. Desculpe, gente, deu um alto falho, deu uma desconcentrada aqui. Então, veja bem, quando a gente vai fazer um tratamento homeopático, nós temos que estar sempre atentos, sempre observando o que a pessoa está falando, o que ela está sentindo, principalmente os sintomas mais subjetivos. E com a experiência, você vai vendo que um sintoma subjetivo encaminha para outro, que encaminha para outro, que encaminha para outro, dentro de um mesmo remédio. E aí você já vai fazendo as perguntas ou deixa que a pessoa dê uma provocada para ver se a pessoa fala sobre aquilo. Bom, importante a gente entender então esses processos aqui, como se dá o tratamento, como se dá essas questões. Os corpos sutis doentes, perturbados e desequilibrados, possuem tão pouca habilidade de imitação para curar que todas as alterações do estado de saúde e sintomas produzidos por eles, na tentativa de se melhorar, são exatamente a própria doença a ser tratada, isto é, o agravamento dos miasmas, que o homeopata sensato queria imitar a doença no tratamento se ele não quer sacrificar o doente. Então, aqui o Hahnemann faz uma pergunta para a gente e ele mostra que os corpos sutis desequilibrados é que vão manifestar a doença primeiramente. Mas eles não são muito habilidosos para tirar a doença para fora. Eles são habilidosos para se autopunir. Então, nós temos que ter cuidado de, ao indicar o remédio, que esse remédio ajude os corpos sutis, ou força vital, conforme o Hahnemann fala, a fazer o trabalho de autodesintoxicação, proporcionando a autocura. E aqui no livro Renúncia, Emmanuel nos explica que Alcione saiu ilesa em meio a uma epidemia porque possuía um espírito já bastante evoluído e livre destas provações. Então, dentro do processo kármico da Alcione, ela não tinha que passar por as provações daquela dor daquele momento. Portanto, podemos melhor entender que os adoecimentos são processos de eliminação das substâncias tóxicas presentes, e essas substâncias estão entre aspas, né, porque não são materiais, presentes em nossos corpos sutis. E, se os temos livres de energias deletérias, dificilmente adoeceremos. A menos que tomemos atitudes que venham nos intoxicar fisiolmente e emocionalmente. Lembremos que os adoecimentos mais complicados são os mentoemocionais, e estes as pessoas nem sempre querem perceber que os possuem. E também são fáceis de tratar, porque estão em nível mentoemocional. Alguns deles
já com mais profundidade, mais agravamento mais profundo, as coisas são mais complicadas, são mais difíceis. Procuremos, assim, entender, refletir e buscar as forças do amor divino para que a gente possa ter sempre a boa intuição, sempre o bom entendimento para melhor ajudarmos, para melhor auxiliarmos as pessoas nesse tratamento. E, logicamente, que os comentários aqui abaixo são mais engrandecedores. Vamos esclarecer mais isso aqui, assim como esse parágrafo está cortado. Pelos motivos que nós falamos antes, ter assuntos muito sensíveis. Bom, então a gente mesmo já fez a censura aqui para o YouTube não ter que fazer essa censura por nós, e aí não é uma coisa legal. É assim, a gente termina esse estudo, a gente pede a colaboração de vocês, se for possível, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, suas amigas e faça um pix. Ajude o nosso canal. Ajude-nos a manter o trabalho, ajude-nos a dar continuidade a esse trabalho. Que as bênçãos do Senhor estejam nos envolvendo e fortalecendo. O pix está aí na descrição abaixo.